Olá, pessoal. Nós vamos começar agora uma nova aula que vai ser sobre primeiras migrações e a pré-história no Brasil. Essa matéria ela se encontra na página 165, só essa, onde você vai ver um mapa mundi que está escrito primeira migração, primeiras migrações. Aí a gente vai ver uma série de assuntos muito legais, muito interessantes, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá? Bom, no primeiro slide, né, que a gente vê aqui, primeiro para a gente falar sobre primeiras migrações, a gente também tem que saber o que é uma migração. Né? Não adianta eu falar com vocês como que os primeiros povos surgiram aqui nas Américas, se vocês não sabem o que é migração. Eu peguei uma definição aí bem interessante, bem facilzinha da gente entender, que diz o seguinte, que migração é o deslocamento populacional, é o deslocamento das pessoas pelo espaço geográfico, de forma temporária ou permanente, que desde o início da humanidade tem contribuído para a sobrevivência do ser humano. O homem, quem migra, o faz por alguma razão e muitas vezes a sobrevivência de um determinado grupo social depende de seu deslocamento pelo espaço, como, por exemplo, durante a pré-história, quando os primeiros seres humanos migravam em busca de alimento. Então, a gente percebe que migração nada mais é que a movimentação do ser humano de um lugar para outro. Né? Fácil definição, é a movimentação de um grupo humano de um lugar para outro, seja para sobrevivência, por um determinado tempo ou permanente. Então, a gente vai perceber, né, nas primeiras migrações, que esse ser humano ele vai sair da África há mais ou menos 3 a 2 milhões de anos, onde é a origem da humanidade, onde se dá a origem da humanidade. Então, dali vai sair todo o grupo humano, tá bom? E eu vou colocar uma musiquinha aqui para vocês ouvirem, que se vocês nunca ouviram, certamente o pai de vocês ou os seus avós já ouviram. Não vai dar para botar não, mas aqui não dá para vocês ouvirem, mas quando esses slides forem para vocês, vocês podem clicar aí onde está um alto-falante que vocês vão conseguir ouvir, tá? É porque eu estou em captação de tela, então ele não me dá essa possibilidade, mas vocês vão ter a oportunidade de ouvir só clicando nesse íconezinho aí de alto-falante. A gente pode dizer que Lucy foi o primeiro fóssil de hominídeo, tá? Encontrado pelos arqueólogos. E quando a gente fala de hominídeo, a gente fala de um ser que participa da família biológica do qual os seres humanos são membros. Então, as pessoas às vezes confundem com macaco, mas não é macaco não. Vocês vão ter a oportunidade de ver nesses endereços eletrônicos aí que eu tô mandando para vocês, que vocês vão perceber que entre o ser humano e o macaco, o Lucy se enquadra justamente no meio dessa evolução, no meio desse desenvolvimento, tá? Mas eu aconselho a vocês que deem uma olhada nesses dois sites que eu tô colocando para vocês aí, porque é muito interessante. O último, que está escrito até no finalzinho, close, você vai perceber, a partir dos ossos encontrados da Lucy, como que ela é diferente do macaco, tá? E como ela se aproxima muito mais do ser humano. Ela já é bípede, ela já anda em pé ereto, ela não fica curvada. Então, é bem interessante. E o de cima também é bem interessante. Vocês vão ver também, é um site que fala em português de Portugal, mas dá para você entender direitinho. Isso você pode ver depois, por curiosidade, não é obrigatório, mas eu acho bem interessante que você acesse, porque você vai ver uma série de informações extras, tá? Bem interessantes. Como eu falei, é um português de Portugal, mas dá para você entender direitinho, tá bom? Com relação às primeiras migrações e a pré-história no Brasil, tem esse mapa aí bem interessante, bem explicativo, tá?
que a gente vai falar o seguinte: nós temos duas teorias da chegada desse homem que sai lá da África e chega até a América do Sul, até o Brasil, até a ponta inferior lá das Américas, tá? Se vocês acompanharem a partir do lado esquerdo, você vai ver o homem saindo da África, ele vai passar pela Ásia, Sibéria. Sibéria fica lá em cima, lá na Rússia. Ele vai atravessar o Estreito de Bering, tá? Onde está aquele homenzinho em cima do Oceano Glacial Ártico. E isso aí vai acontecer há milhões e milhões de anos, numa era glacial, onde esse estreitozinho dava-se para passar de um continente ao outro, tá? Ele vai sair da Sibéria, vai chegar até o Alasca, que é a parte mais norte das Américas. A gente considera hoje o Alasca, faz parte da América, tá? Ele vai descendo, chega na América do Norte, América Central e chega até a América do Sul. Essa é uma das teorias, tá? E nós temos também uma teoria em que o homem vai sair lá da Polinésia, onde está o número 2. Ele vai sair da Polinésia, de seus barquinhos bem primitivos. Não é perto, é muito longe, tá? E eles vão sair da Polinésia e vão chegar nas Américas pelo Chile. Essas são as duas teorias que nós temos de ocupação das Américas, tá? Essas seriam as duas ondas migratórias. A primeira pelo Estreito de Bering, onde está o número 1, e a segunda pela Polinésia, tá bom? Aí a gente tem a imagem muito interessante, muito importante para a história do Brasil. Aqui no slide, onde tem o primeiro e o segundo, eu estou explicando essas duas teorias que eu falei para você. A primeira pelo Estreito de Bering e a segunda pela Polinésia, tá? Aí depois nós vamos ver a pré-história no Brasil. Está escrito aqui no slide o seguinte: pelos estudiosos no assunto, que são os arqueologistas, né? Ainda existe muita coisa para ser descoberto sobre a pré-história no Brasil, muita coisa mesmo, tá? Porém, a gente vai destacar alguns fatos importantes já descobertos e que têm comprovação científica através de vestígios, através de fósseis. No município de Lagoa Santa, em Minas Gerais, na década de 70, alguns arqueólogos, alguns franceses também, arqueólogos franceses, eles encontraram um fóssil considerado o mais antigo das Américas, que é o fóssil de Luzia. Luzia recebe esse nome porque é em homenagem a Lucy, que foi descoberto lá na África, na Etiópia, aquele anterior que eu falei com vocês. E voltando um pouquinho no slide aqui da Lucy, Lucy recebe esse nome. Eu só vou falar para complementar, porque isso vocês vão ver nesses dois sites aqui embaixo. Lucy recebe esse nome porque quando os arqueólogos estavam pesquisando, eles estavam ouvindo uma música dos Beatles, que é Lucy in the Sky. Então, em homenagem aos Beatles, eles deram esse nome de Lucy a esse fóssil. No caso, voltando lá ao slide do Brasil, de Luzia também tem uma raiz no nome Lucy, né, que é homenagem ao meu nome, Lúcia. Em homenagem a Lucy, deram o nome desse primeiro fóssil de Luzia, tá bom? E ele é muito interessante porque se você fizer uma reconstrução do possível rosto de Luzia, de repente ficaria assim uma mistura dos homens que vieram lá da África com os povos, dos povos que vieram da África com os povos que vieram da Polinésia. Então a gente não pode dizer que nem ele é africano e nem que ele é malaio-polinésio, tá bom? É mais ou menos assim. Até pouco tempo atrás, quando o museu aqui do Rio de Janeiro pegou fogo, quase que esse crânio de Luzia nós perdemos, quase, não perdemos não, eles conseguiram achar quase intacto, mas seria uma perda assim muito triste, porque seria o vestígio mais antigo das Américas que teriam se perdido no fogo, mas foi reencontrado. Outra parte da pré-história no Brasil muito interessante que a gente encontra, tá? É
os vestígios arqueológicos encontrados na Serra da Capivara, no Piauí. Aí nós temos uma imagenzinha embaixo, a de baixo, onde mostra o entorno da Serra da Capivara e o Museu do Homem da América, o Museu do Homem Americano, melhor dizendo, tá? Nesse Museu do Homem Americano, que fica na Serra da Capivara, você vai encontrar uma série de vestígios de homens pré-históricos aqui no Brasil. E como eu deixei aí no segundo item do slide, eles encontraram fósseis de carvão de fogueira datado de mais de 40 mil anos, 48 mil anos de idade, muito mais antigo que a própria Luzia. Aí você vai dizer assim, professora, mas como é que sabe essa idade toda? Aí no livro de vocês, na página 162, em História e Tecnologia, vai explicar como que se faz a datação desses vestígios, desses fósseis. Não vem ao caso a gente falar porque a gente não está estudando arqueologia. A gente está estudando história, mas aí se vocês quiserem saber, vocês leem nessa página no livro. O que é muito interessante. No livro de vocês também, se não me engano, deixa eu só ver aqui um pouquinho, rapidinho no livro de vocês. Peguem o livro de vocês. No livro de vocês, na página 159, tem uma imagem do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Vocês encontram também lá. Então, voltando à nossa história da pré-história no Brasil, a gente também vai falar sobre os povos sambaquis. É a primeira imagem que vocês têm nesse mesmo slide, que parece uma montanha. Então, os povos sambaquis eram povos que viviam, não são os indígenas ainda não, são antes dos indígenas, isso é muito antigo. Eram povos que viviam próximos do litoral. E esses sambaquis aí parecem montanhas, mas na verdade não são montanhas igual nós conhecemos, não. Vamos ver o significado da palavra sambaqui? Sambaqui significa amontoados de conchas. Então, essa montanha que você está vendo aí na imagem, na verdade, são amontoados de conchas, de ossos de peixes, de moluscos, tá? Aí você vai falar assim, poxa, mas quantas viveram povos aí no litoral e eles foram só armazenando essas conchas, esses ossos de peixes e tudo aquilo que eles comiam tirados do mar, eles jogavam e foram fazendo esses amontoados. Deveriam ser algumas dezenas de pessoas, e onde eles ficaram muito tempo nessas regiões e durante muito tempo eles foram amontoando esses objetos que eles comiam, esses alimentos que eles comiam do mar, né? E a gente vai encontrar esses sambaquis no Brasil do sul ao sudeste. E eles eram caçadores também e principalmente pescadores. Eles ficavam muito próximos ao litoral e ali eles tiravam o sustento da alimentação deles, tá? E é interessante a gente perceber também, isso a gente vai ver no próximo slide, algumas imagens muito interessantes sobre esses povos sambaquis. Na primeira imagem, a gente está vendo restos mortais de uma pessoa que morreu e foi enterrada num sambaqui. Na segunda imagem, a gente tem uma ilustração dos povos sambaquis, tá bom? A gente não tem fotografias, nós não temos quadros, mas imagina-se alguma coisa em torno disso. E a imagem à direita, a gente vai ver algo bem interessante sobre vários níveis do sambaqui. Aí você pode perceber na imagem que são várias conchinhas, várias... a gente chama horizonte disso em geografia, vários níveis de conchas ao longo do tempo, e lá no fundinho tem essa imagem desse homem enterrado. A gente entende também pelos estudos que alguns povos que viviam perto do litoral faziam dos sambaquins também urnas mortuárias, enterravam alguém, e com certeza eram pessoas muito importantes entre aqueles que viviam entre eles, tá bom? Um fato muito interessante, que eu não postei imagem porque também não tem,
esses sambaquis no Rio de Janeiro, a gente tem alguns. Quem gosta de viajar ou tem parente para aqueles lados de Saquarema, lá, se não me engano, tem um museu do sambaqui em Saquarema. Em Sepetiba, perto de Mangaratiba, também tem. E aqui em Duque de Caxias, próximo ao Rio Iguaçu, ali perto da Reduc, tem um rio meio poluído ali. Ali tem um museu, de São Bento, muito importante, quase ninguém conhece, mas é um museu bem importante, que na década de 90 foi encontrado um sambaqui, que data de mais de 4.500 anos. Foi encontrado por acaso. E aqui em 2015, próximo da gente, aqui, a gente está em 2020, estavam fazendo uma reforma no Galeão, no aeroporto, e encontraram também um sambaqui de 4.000 anos. Então a gente vê que esses povos sambaquis, eles viviam muito próximo da água, é dali que eles tiravam sustento. E aqui está caracterizado esses povos da pré-história que viviam aqui no Brasil. E é algo muito importante, vocês vão ter os exercícios, vocês vão ter aquele vídeo que vocês vão ter que ver, aquele documentário jornalístico, e fazer aquele texto. Qualquer dúvida, só a gente resolve isso entrando em contato comigo. E a dúvida que vocês tiverem, ideias, o que vocês quiserem falar, vai ser muito interessante sobre isso. Leiam também o livro. O livro tem bem pouquinha coisa, mas eu dei para vocês aí uma série de sites, uma série de oportunidades de você conhecer um pouquinho mais da história da nossa pré-história, tá bom? Um abraço.